O mercado imobiliário é e sempre foi um dos ramos mais procurados para se investir. E quando a gente está falando no mercado de obras residenciais, ou seja, construir casas para vender, essa procura acaba sendo maior ainda, porque a gente está falando de um mercado que tem margens de lucros altíssimas e tem um ciclo muito rápido. Ou seja, em tu pensar em construir uma casa para vender, viabilizar esse negócio, comprar um terreno, construir a casa e vender ela, é um processo que muitas vezes acaba durando menos de um ano. Então realmente é muito vantajoso. Então nesse vídeo eu vou te falar 7 dicas que eu acho mais importante que tu precisa saber antes de entrar nesse mercado de construir casas para vender. Antes de eu entrar nas dicas, eu queria falar sobre uma situação que vem acontecendo nos dias de hoje. Todo mundo sabe que o preço dos materiais de construção subiu muito, que o preço dos terrenos também está muito alto, enfim, todos os valores para se construir uma casa acabaram ficando muito mais caro. E muita gente acha que isso é um empecilho em construir casas para vender. As pessoas acham que isso está fazendo com que construir casas para vender não seja mais um bom negócio. Só que hoje em dia a gente está vivendo uma situação um pouco diferente. Por mais que esses materiais, por mais que esses terrenos estejam mais caros, a procura por imóveis, a procura principalmente por casas, também está muito alta. O mercado imobiliário está muito aquecido. Então, apesar de o custo da construção estar mais caro, a gente está conseguindo realocar esse custo no valor de venda da casa. Então, eu garanto para vocês, tendo as estratégias certas, construir casas para vender continua sendo um mercado altamente lucrativo. Então agora eu vou passar para as dicas que tu precisa saber antes de entrar nesse mercado. Mas antes eu peço que, se por acaso tu caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito no canal, que tu te inscreva, ative as notificações. Tem muito vídeo legal aqui no canal, vídeos sobre construções financiadas, construção civil, obras, mercado imobiliário, e eu tenho certeza que esses vídeos vão te agregar muito. Eu também já peço que tu deixe teu like aqui, porque isso vai me ajudar muito a fazer com que o meu canal cresça cada vez mais. Então vamos lá, a primeira dica que eu queria dar aqui se refere a estudar o mercado e escolher o produto ideal. O que eu quero dizer com isso? Muita gente me procura falando que vai começar a construir casas para vender e que para isso vai começar construindo uma casa de um padrão muito baixo, uma casa que custe um valor bem baixo, porque elas acreditam que assim elas vão estar minimizando os riscos delas. Só que o que as pessoas acabam errando muito? Elas acham que o risco de se construir uma casa para vender está atrelado aos aspectos construtivos. Ou seja, elas acham que vai ser muito mais difícil construir uma casa de alto padrão do que construir uma casa de baixo padrão. Só que as pessoas têm que decidir qual vai ser o produto delas, ou seja, qual vai ser a casa que elas vão construir para vender, não baseadas em aspectos construtivos, mas baseadas no que o mercado está demandando, ou seja, quais são as casas que estão tendo procura na tua região. Não adianta de nada eu construir uma casa de alto padrão numa cidade em que só se vende casas de baixo padrão, como o contrário também é verdade. Não adianta de nada eu construir uma casa de baixo padrão em uma região onde a procura por casas de alto padrão é muito maior. Então vocês têm que fazer esse estudo de mercado para entender quais são as casas que estão tendo demanda. Ah, Rafael, e como que eu vou estudar o mercado? Como é que eu vou saber quais são as casas que estão tendo procura? A melhor pessoa que vai poder ajudar vocês com isso é um corretor de imóvel. Então vocês procurando os corretores de imóveis, pessoas que estão diariamente vendendo casas, vocês vão saber quais são as casas que estão tendo procura e quais são aquelas casas que estão há anos sem vender. Isso é essencial. Vocês precisam entender qual é o produto ideal para a região de vocês antes de sair construindo uma casa. E a segunda dica que eu queria dar aqui é: sempre tentem descapitalizar o menor valor possível. Prestem bem atenção, eu não estou dizendo que é para vocês construírem uma casa de baixo padrão, que vocês tenham que construir uma casa mais barata. Não, eu estou falando que do valor total do imóvel que vocês vão construir, vocês têm que tentar tirar do bolso de vocês o menor valor possível. Ah, Rafael, e como que eu vou fazer isso? Hoje em dia, existem várias formas de se conseguir dinheiro para viabilizar um negócio desses.
vocês podem, por exemplo, captar investidores, ou seja, várias pessoas que vão botar dinheiro para construir essa casa para vender, apesar que daí nesse caso vocês vão ter que dividir o lucro com esses investidores, mas é sim uma boa alternativa também. Mas hoje em dia existem linhas de crédito, principalmente o financiamento de aquisição de terreno e construção promovido pela Caixa, em que tu consegue financiar a construção do teu imóvel e a compra do terreno, tudo englobado em um único financiamento. Então tu consegue pegar um financiamento de até 80% do valor do imóvel. Então pensem aqui comigo, o que é melhor? Vamos supor que eu vá construir uma casa de 500 mil reais. É melhor eu tirar 500 mil reais do meu bolso para construir essa casa? Ou seria melhor eu tirar apenas 100 mil reais, que corresponderiam a 20% do valor total desse imóvel, e os outros 80%, que seriam 400 mil reais, vindo do banco? É claro que é muito melhor tu ter que aportar só 100 mil reais. Quanto menos dinheiro tu aportar nesse negócio, menos tu vai estar te expondo ao risco. Tu pode pegar esses teus 400 mil reais que tu deixou de botar na casa e tu pode fazer outros investimentos. Daqui a pouco tu pode usar esse dinheiro como reserva para eventuais problemas que possam acontecer na obra. Então o que eu quero dizer aqui? Quando vocês constroem casas para vender, vocês não podem pensar, eu vou sair construindo uma casa e depois eu vou vender elas. Não, vocês estão fazendo um investimento, vocês estão fazendo um negócio. Então vocês têm que viabilizar esse negócio de uma forma que vocês tenham a menor exposição ao risco. E a terceira dica que eu queria dar aqui para vocês é: tomem muito cuidado com a escolha do terreno que vocês vão comprar. É a partir da escolha do terreno que vocês vão ter o ponto mais importante, o ponto que mais vende uma casa, que é a localização. Então vocês têm que ter certeza que vocês escolheram um bom terreno em uma localização onde está tendo muita procura por venda de casas. Não adianta de nada vocês construírem uma casa muito legal, uma casa que está sendo vendida a um preço baixo em uma região onde as pessoas não procuram casas para comprar. Então é essencial que vocês acertem na compra desse terreno. E eu volto a falar aqui, outra estratégia que vocês podem usar para acertar na compra do terreno é procurar corretores de imóveis. Esses caras estão vendendo casas, terrenos todos os dias, então eles sabem quais são os terrenos, quais são os locais onde está tendo uma maior demanda. Outra coisa muito importante sobre a compra do terreno é que vocês conseguindo ter um bom poder de negociação, ou seja, comprando esse terreno a um bom valor, vocês vão estar economizando um dinheiro que vai poder ser usado na obra de vocês e, consequentemente, vai gerar um lucro muito maior. E é por isso que eu sempre falo, o grande pulo do gato de se construir casas para vender é fazer a escolha do terreno ideal. E a quarta dica que eu queria dar aqui é que vocês precisam entender que essa casa que vocês estão construindo não é uma casa para vocês, é uma casa para vender. Muitas pessoas acabam botando muito gosto delas nessa casa que elas vão construir para vender. Então elas acabam errando no produto. Como eu disse para vocês, quando vocês vão construir uma casa para vender, vocês precisam estudar o mercado e entender qual é a demanda de casas que está tendo. Então é a partir disso que vocês vão definir, por exemplo, qual é o terreno que vocês vão comprar. É a partir disso que vocês vão definir como vai ser o projeto dessa casa. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Eu, particularmente, eu gosto muito mais de casas com estilo rústico, casas com telhado aparente, por exemplo. E no condomínio que eu construí uma casa para vender, eu queria construir uma casa assim. Só que lá não tinha nenhuma casa assim. Todas as casas que tinham nesse condomínio eram com um estilo mais moderno, com um telhado embutido, platibanda. Então o que eu fiz? Eu fui conversar com corretores e eles me falaram: Rafael, realmente a procura de casas nesse condomínio é por casas com um estilo mais moderno. Então foi o que eu fiz. Eu me adaptei ao mercado para construir uma casa que tivesse demanda. E dito e feito, essa casa na primeira semana de obra já vendeu. Então é muito importante vocês entenderem, essa casa que vocês estão construindo não é para vocês, essa casa é um produto e vocês precisam acertar nesse produto de acordo com o que o mercado pede. E a quinta dica que eu queria falar aqui para vocês é que desde o momento que vocês iniciarem a obra dessa casa, vocês já têm que colocar essa casa à venda e preferencialmente com corretores. Por que eu digo isso? Muitas pessoas esperam a obra ficar pronta
para colocar a casa à venda. Só que se tu botar essa casa à venda durante a obra, tu vai ter muito mais tempo para vender essa casa e tu consegue muitas vezes já pegar uma boa entrada com esse comprador que vai acelerar ainda mais a obra de vocês. E o porquê que eu falo de colocar essa casa à venda e com corretores? Muitas pessoas que entram nesse mercado acham que conseguem fazer tudo sozinha, que conseguem construir a casa, viabilizar o negócio e ainda vender a casa. Mas vocês têm que entender que quando um cliente vai procurar uma casa, ele não vai procurar o construtor, ele não vai procurar quem é que está construindo a casa, ele vai procurar quem é que está vendendo essa casa. E quem está vendendo essa casa são os corretores de imóveis. Então, por mais que eles vão tirar uma porcentagem lá do lucro da venda dessa casa, eu falo para vocês, é muito importante vocês deixarem com eles a venda dessa casa, porque isso acelera muito mais todo o processo. E a sexta dica que eu vou falar aqui para vocês é: se cerquem de profissionais competentes. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente faz um investimento em construir uma casa para vender, a gente está fazendo um investimento em que a gente tem um papel ativo no produto que a gente está fazendo. Não é que nem vocês investirem em bolsa de valores, fazerem vários investimentos que vocês acabam só aportando um dinheiro e a mágica acontece. Não, aqui é vocês quem gerenciam o negócio. Então, por mais que vocês não sejam engenheiros, arquitetos, que tenham o domínio de construção de casas, da execução de projetos, vocês podem ter um papel ativo contratando pessoas que vocês tenham certeza que sejam qualificadas para construir a casa, para fazer os projetos dessa casa. Você se cercando de pessoas que sejam muito boas no que elas fazem, eu garanto para vocês, vocês vão construir uma casa muito legal, uma casa que vai ter um custo-benefício muito bom e uma casa que vai vender muito rápido. E para finalizar, a última dica que eu vou dar aqui para vocês é uma dica bem particular, uma dica que eu uso nos meus negócios com a minha empresa. A dica é a seguinte: tenham um diferencial. O que eu quero dizer com isso? Quando vocês vão construir casas para vender, basicamente são dois diferenciais que vocês podem ter. Ou vocês podem ter um diferencial de dinheiro, ou seja, vocês vão construir uma casa que vai estar mais barata do que as casas ao redor, ou vocês podem ter um diferencial de qualidade. Ou seja, vocês vão vender uma casa que está sendo vendida ao mesmo preço das casas ao redor, mas com uma qualidade um pouquinho melhor do que as demais. Isso é muito importante. Vocês tendo um desses dois diferenciais vai fazer com que a casa de vocês se destaque das demais. Então vai acabar que o grande risco de se vender uma casa, como eu falei lá no início, que é tu não vender essa casa ou essa casa demorar muito para ser vendida, tu vai minimizar esses riscos graças ao teu diferencial. Pensem comigo, se vocês fossem o comprador de uma casa, se tem várias casas muito parecidas, qual vocês vão comprar? Vocês vão comprar a mais barata. Agora, se tem várias casas muito parecidas, todas com o mesmo preço, mas tem uma casa lá que se destaca, que é mais bonita, que tu vê que tem uma qualidade maior, qual que tu vai comprar? Tu vai comprar essa casa. Então, tendo um desses dois diferenciais, é uma estratégia perfeita para que vocês consigam vender uma casa de forma muito rápida. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Espero que a partir delas isso tenha aberto um pouco mais a mente de vocês sobre como funciona esse negócio de construir casas para vender. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou tiverem outra dica para agregar aqui para o pessoal, comentem aqui embaixo, eu vou ter o maior prazer de ler e vou ficar muito feliz lendo o comentário de vocês. Também já peço que se tu não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, tem muito vídeo bom aqui no canal que eu tenho certeza que tu vai gostar muito. Eu também já peço que tu deixe teu like aqui no final do vídeo, porque isso vai me ajudar muito e eu vou ficar muito feliz. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção, até a próxima.